Meus caríssimos alunos, conforme combinado, estou aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos aqui reunidos, a abrir o nosso módulo Sonhos e Transparências. Estamos aqui dentro do recurso didático chamado Mito de Prometeu. Fizemos uma primeira parte voltada às orientações para a produção do trabalho de conclusão de curso, que nós estamos a chamar de redação temática na perspectiva da psicanálise. No vídeo aula anterior, trabalhei informações e detalhes a respeito da produção desse trabalho. Dentro da temática do recurso didático chamado Prometeu, onde sempre estamos a trabalhar e a revisar e a revisitar os nossos documentos que nos orientam e nos servem de parâmetros, estamos hoje a falar das características básicas necessárias à formação do novo terapeuta. Esse é o trabalho que farei agora, evidentemente me apoiando um pouco no trabalho anterior. Vou resgatar um pouco dos eixos estruturantes dos vídeos aulas para que a gente possa se manter dentro da nossa proposta original. Vamos introduzir uma mensagem de bom dia a respeito dos sonhos, porque o novo módulo justamente vai trabalhar a temática dos sonhos e sua interpretação. Vamos abordar, além dos sonhos, as condições necessárias, mínimas necessárias, voltadas para as características básicas à formação ou na formação do novo terapeuta. Vamos trabalhar uma metodologia, um próximo passo a respeito do mito grego. Gostaria hoje de trabalhar um pouquinho o complexo de Electra, não é de Freud, é de Jung, mas é interessante que nós saibamos justamente para abastecer o nosso repertório. Farei também uma breve reflexão a respeito de personagens célebres ao longo da nossa história. Hoje inauguraremos com uma reflexão na perspectiva da psicanálise de Van Gogh. Combinados? Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, ao nosso vídeo aula. Tenha aí uma boa disposição, peito aberto, longe de nós mecanismos de defesa, de distanciamentos. São 15 horas. E vamos à nossa luta. Estamos a caminhar bem. Estou satisfeito com a nossa progressão das nossas produções. Estou satisfeito com a progressividade da aprendizagem de vocês que se encontram conosco. Colocaram em nós, no Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, confiança na qualidade do trabalho, na seriedade dos profissionais. Com certeza, nossa proposta, nosso curso fará diferença. Fará diferença na vida de vocês e na presença profissional no mercado. Vamos ao trabalho? Bom dia. Pensamento de hoje. Por meio dos sonhos, o desejo sussurra,
com a voz de muitas águas. Aprenda a ouvir o inaudível. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos à nossa reflexão. Por meio dos sonhos, desejo sussurra. A teoria freudiana dos sonhos é uma das mais belas contribuições de Freud, mais significativas à psicanálise, quando sugere que os sonhos são uma representação dos nossos desejos inconscientes e reprimidos. A partir da frase, por meio dos sonhos, o desejo sussurra, com as vozes de muitas águas, podemos elaborar uma reflexão significativa. A função dos sonhos na realização de desejos. Para Freud, o sonho é fundamentalmente a realização de um desejo reprimido. A água, com suas vozes múltiplas e sussurrantes, pode ser interpretada como uma metáfora da fluidez e profundidade dos desejos inconscientes que emergem dos sonhos. Esses desejos podem ser complexos e variados, assim como as vozes das águas são numerosas e interconectadas. No sonho, o desejo inconsciente se manifesta de forma disfarçada. Freud diferencia o conteúdo manifesto, com sonho como lembrado ao acordar, do conteúdo latente. O verdadeiro significado do sonho frequentemente é relacionado a desejos reprimidos. O sussurro do desejo, nas vozes de muitas águas, pode representar a forma disfarçada e simbólica por meio da qual esses desejos reprimidos se apresentam. A água frequentemente simboliza o inconsciente e os estados emocionais nas interpretações dos sonhos. As muitas águas, por outro lado, podem sugerir uma variedade de emoções e desejos inconscientes que estão tentando se expressar. A interpretação de tais símbolos pode revelar insights sobre os desejos ocultos e as ansiedades do sonhador. A censura é o mecanismo pelo qual o desejo inconsciente é transformado em conteúdo do sonho mais aceitável socialmente. O sussurro do desejo, ao invés de um grito, pode indicar a forma sutil e velada que a censura emprega para permitir que um desejo reprimido se manifeste em um sonho. Esse conceito descreve o processo pelo qual os elementos do sonho são condensados e deslocados para serem transformados. As vozes de muitas águas pode ser uma representação de como diversos elementos e desejos inconscientes são condensados em uma única imagem ou som no sonho, ao permitir ao desejo inconsciente se expressar de uma forma que pode ser distorcida e não imediatamente reconhecível ao sonhador ao acordar. Belíssimo, belíssimo. Pensemos nisso. Na sequência, nós temos aqui o mito grego, da mitologia grega, Complexo de Electra. Vamos alterar um pouquinho a ordem. O complexo de Electra, embora não formalmente reconhecido pela psicanálise freudiana, é frequentemente associado à teoria desenvolvida por Jung. O termo foi inspirado no mito grego de Electra, que nutria um desejo profundo de vingança contra sua mãe, Clitemnestra, pela morte de seu pai, Agamenon. Jung usou esse mito
para descrever a dinâmica da menina que desenvolve uma intensa fixação emocional e psicológica por seu pai, enxergando nele um modelo ideal de parceiro. Essa dinâmica é considerada um paralelo feminino ao complexo de Édipo em meninos, proposto por Freud, onde o menino sente uma atração inconsciente pela mãe. No complexo de Electra, a menina compete com a mãe pelo afeto e atenção do pai, e esse padrão pode moldar significativamente sua personalidade e suas escolhas afetivas futuras. A resolução ou a não resolução deste complexo pode ter implicações importantes no desenvolvimento psicológico da menina. A fixação no complexo de Electra pode levar a desafios específicos na formação da identidade feminina. A menina que não resolve adequadamente essa fase pode desenvolver uma imagem idealizada do pai ao buscar parceiros que de alguma forma espelhem essa figura paterna em sua vida adulta. Isso pode resultar em padrões repetitivos de relacionamentos, onde a busca inconsciente por um substituto do pai se manifesta em suas escolhas amorosas. Esses relacionamentos, muitas vezes, são marcados por uma dinâmica de idealização e subsequente desilusão, pois a realidade dos parceiros dificilmente corresponde à idealização do pai. Esse ciclo pode levar a dificuldades em estabelecer relações saudáveis e equilibradas, e é uma questão comum trazida em terapias psicológicas. O reconhecimento e a resolução dessas fixações são essenciais para o desenvolvimento de uma identidade autônoma e para a capacidade de manter relacionamentos estáveis e maduros. Fica a critério de vocês a continuidade e o aprofundamento. Pensemos, consideremos o mito de Electra. Dando continuidade às nossas reflexões, aqui temos a novidade a partir desse 7º módulo. Vicente Van Gogh na perspectiva da psicanálise. Relação entre a arte e o sofrimento psicológico. Vou fazer a leitura apenas do primeiro movimento e vocês farão os outros movimentos em termos de leitura e reflexão. Vejam como é interessante. Vicente Van Gogh, um dos pintores mais brilhantes e influentes na história da arte ocidental, teve sua vida marcada por profundas dificuldades psicológicas, incluindo episódios de depressão e instabilidade mental. Psicanaliticamente, sua obra pode ser vista como uma manifestação direta desses conflitos internos, funcionando como um meio pelo qual ele canalizava suas emoções turbulentas e buscava alívio para seu sofrimento. A intensidade das emoções de Van Gogh é uma característica distintiva de sua arte. Cores vibrantes, pinceladas vigorosas e temáticas, carregadas de emoção, refletem não apenas o seu estado de espírito agitado, mas também sua luta constante contra a depressão e a insanidade. Ao examinar obras como Noite Estrelada, que nós já estudamos e já vimos, é possível observar como Van Gogh utiliza o céu turbulento e a natureza vibrante como metáforas de sua própria turbulência interior, a oferecer uma janela para entender a complexidade de sua experiência psicológica. Belíssimo. Compromisso nosso, continue a leitura, a reflexão e aprendamos uma oportunidade de conectar pontos. Meus caríssimos alunos, então cá estamos diante do nosso propósito, do nosso encontro. Aqui é a essência desse vídeo aula. Vamos abordar características básicas da formação de novos terapeutas. É a segunda vez ou a terceira que retornamos a essa temática, sempre abordando com novas ideias,
sempre abordando em camadas que permitem o nosso aprofundamento, o nosso esclarecimento, a nossa conscientização. Estamos, dizia a vocês na abertura desse 7º módulo, estamos partindo para o nosso encerramento. Estamos a caminhar bem, mas já estamos atentos à duração de nossa jornada de reflexão, de estudos, desafios em termos de ensino e de aprendizagem. Em pensando em nossa finalização, vamos aprofundar o impacto das características básicas necessárias à formação de cada um de vocês, de modo especial aqueles que se voltarão ao mercado e serão chamados de psicanalistas por se apresentarem ao exercício dessa função, dessa profissão. Evidentemente, do ponto de vista pedagógico, para estarmos em condições mínimas e necessárias para atuar nessa área, precisamos estar inteiros, precisamos estar por inteiro, precisamos sanar nossas fragmentações, precisamos saldar nossas dívidas psicológicas, precisamos trabalhar nossos bloqueios, precisamos trabalhar nossos traumas, nossas decepções, nossas dores, nossos desencontros, nossas insatisfações diante da vida. Estamos sempre a nos esculpir, estamos sempre a nos burilar, estamos sempre a nos melhorar, pensando na profissão, pensando na formação do terapeuta, entendemos 10 características necessárias, 10 habilidades que precisam ser desenvolvidas. Apenas apresentando, eu me dediquei ao trabalho de refletir com vocês em cada uma delas a partir de um texto didático e pedagógico. Portanto, aqui cabe apresentar as 10 características conhecidas de vocês. Apresento novamente as 10 com uma nova abordagem, como diz outro, com novas pegadas, para que vocês depois se voltem aos textos de 1 a 10. 1/10. Uma fração, 1/10. Primeira parte de 10 partes divididas. Essas características importam, elas são essenciais, sem as quais não estaríamos por inteiro, não estaríamos qualificados suficientemente bem considerados ao exercício da nossa profissão. Chamando a atenção aos vocacionados a buscar esta profissionalização, psicanálise, desenvolver estas habilidades. Não vamos atropelar, vou trabalhar de uma forma pausada para que a gente possa ecoar na mente, ecoar na reflexão, ecoar nas considerações que vocês farão a posteriori. Primeira característica, primeira sensibilidade. Sensibilidade cultural e sensibilidade à diversidade. Sabemos deste binômio.
capacidade de compreender, respeitar a diversidade da cultura, a formação étnica dos povos, do povo que habita a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, capacidade de compreender e respeitar a diversidade de gênero, que nós temos aprofundado uma atenção e um carinho especial à compreensão de gênero, e um carinho, uma atenção especial à orientação sexual. Capacidade de compreender sem preconceitos, sem distanciamentos, sem moralismos falsos, sem preconceitos políticos, sociológicos, antropológicos, filosóficos. Compreender. De tal modo, sendo sensíveis aos detalhes em relação às diferenças ou às diferentes idades e experiências. Um projeto de vida. Um desafio para a vida toda. Sempre estaremos a aprimorar a sensibilidade cultural e a sensibilidade à diversidade. Sempre um exercício, sempre uma proposta que nos desafia a um crescimento em termos de humanidade. Pensemos nisso. Em encontros anteriores, recomendei a leitura. Escuta psicanalítica, métodos, limites e inovações. Sempre acrescenta. Salman Akhtar. Vale a pena. Segunda característica, segunda habilidade a ser instalada, competência em sexualidade não normativa. Não é fácil. Essa capacidade nossa de lidar de forma inclusiva com a diversidade das expressões. Expressões, manifestações e práticas sexuais não normativas. Não cabe à psicanálise criar um código moral de bom comportamento, criar um código moral de preceitos e tradições religiosas. Não é essa a função. Aqui pede-se essa competência, que eu diria, mas para chegar à competência precisaria de uma qualificação. Por isso precisamos iniciar essa competência com hábitos, com habilidades. Preciso desenvolver pequenas habilidades para transformar essas habilidades em competência. Trabalhar sempre de modo inclusivo. Grande desafio. Avançando, leitura, Sexualidade Sem Fronteiras, Flávio de Govati. Próxima, tenhamos uma habilidade, desenvolver habilidades, pequenas habilidades, para desenvolver uma chave de leitura sempre na perspectiva interdisciplinar e integrativa. Desenvolver uma chave de leitura, desenvolver distâncias críticas da realidade, sempre numa perspectiva interdisciplinar. Esta habilidade terapêutica inclui perspectivas psicanalíticas e contribuições de outras disciplinas. A psicanálise isolada, ela não se estabelece, ela não se qualifica. A psicanálise precisa do diálogo com outras ciências. Daí nasce a necessidade interdisciplinar.
Observem padrões de comportamentos, padrões de pensamentos que nós alimentamos. Muitas vezes alimentamos padrões de pensamentos fragmentados. Uma leitura recomendada, Compreensão Filosófica da Psicanálise, provavelmente de Donald Winnicott. Avançando, uma outra habilidade, pequenas habilidade para compreender, para administrar questões de gênero. Compreender de modo aprofundado as construções de gênero e identidade, considerando experiências de feminilidade e masculinidade. Já abordamos, estamos a revisitar e a reforçar. É um desafio complexo que merece uma atenção carinhosa. Desenvolver pequenas habilidades para a compreensão das questões de gênero. Leitura recomendada, Feminilidade e Masculinidade, Nancy Chodorow. Próxima característica, próxima habilidade, manter-se atualizado em questões de identidade digital. Sempre estou a trazer a psicanálise para o século XXI. Sempre estamos ajustando a psicanálise ao século XXI. Legado de Freud é a pedra fundamental, é a nossa plataforma, sempre com o bom juízo de ajustes ao tempo histórico, à contemporaneidade, ao século XXI. Atualização, manter-se atualizado em questões de identidade digital. Problema também, desafio, hercúleo, complexo. Entender as implicações psicológicas das identidades digitais. E eu tenho dito a vocês, eu mesmo já me experimentei durante um período praticamente pequeno, mas me dei conta, é possível. Eu, por exemplo, experimentei um estágio de 1 mês experimentando a vida digital. Manhã, tarde e noite. Onde nós nos deleitamos, onde nós descobrimos prazeres em diversas perspectivas, para a mente, para o espírito, para a sexualidade. E a vida digital nos mantém vivos. A vida digital nos mantém estimulados. A vida digital nos alimenta. A vida digital pode nos alienar da realidade, da vida física. Muitos, não se escandalizem, muitos, o número do ponto de vista estatístico significativo, muitos, estamos a observar muita gente a viver da vida digital, comprometendo a vida física. E nós nos damos conta de cada vez mais invenções e invenções em tecnologia, potencializando o ser humano a viver ele com ele mesmo, atendendo a quase todas suas necessidades e satisfações. Pensemos nisso. Leitura recomendada, concentração pedida com uso de tecnologia. É um texto, depois vocês olham e aprofundem.
de distract mind, a mente distraída. Próxima habilidade a ser trabalhada, competência em questões de saúde mental e sexualidade. Como desenvolver pequenas habilidades. Compreender as intersecções, as conexões entre a saúde da mente e nossa vida na perspectiva de nossa sexualidade. Onde aparecem questões como disfunções sexuais, traumas e transtornos psicológicos. Quando se vive uma sexualidade na perspectiva da vida digital, ela gera disfunções sexuais, gera traumas e transtornos psicológicos. Quando você procura atender suas necessidades sexuais na vida digital, você está criando um grande problema a ser trabalhado. Aqui nós temos como leitura recomendada Psicopatologia e Psicanálise, Otto Kernberg. Outra habilidade, conscientização sobre questões éticas e de fronteira. Pequenas habilidades para que permitam você se conscientizar das questões éticas e das questões éticas de fronteira. Tomar consciência e compreender a ética nos limites falsos e verdadeiros que a sociedade nos oferece. Podemos incluir aí limites terapêuticos, dualidades e confidencialidades. Em tratamentos terapêuticos, nós temos limites falsos e verdadeiros, temos que estar alertas à questão das dualidades e à questão da confidencialidade. Aqui temos como obra recomendada o Problema da Verdade na Psicanálise Aplicada. Uma outra habilidade, item 8º, desenvolver a habilidade de lidar com questões contemporâneas do nosso tempo e a questão da intimidade. Já andei, nesses últimos tempos, lendo algumas teses de doutorado voltadas para essas questões contemporâneas da intimidade. Um mundo complexo, um desafio novo, de grande envergadura, que só pode ser trabalhado por profissionais qualificados, de boa qualificação. Que habilidade é essa? Habilidade para compreender as dinâmicas contemporâneas de novos relacionamentos, incluindo poliamor, relacionamentos online e novas configurações familiares. Não é ficção, não é romance barato, é pura realidade. Avançando, aqui tem uma leitura, precisaria abrir, mas não vou abrir, depois vocês confiram, uma leitura recomendada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma outra habilidade, trabalhar habilidades de comunicação e de reflexão. Imperativo. Necessárias. Habilidades necessárias de comunicação. Habilidade a ser aprimorada por meio da empatia e da reflexão, para garantir o clima de um bom ambiente terapêutico, seguro e acolhedor. Digo a vocês de passagem, digo a vocês de cadeira, durante muitos anos experimentei, testei, vivenciei
A empatia, do ponto de vista pedagógico, a empatia do ponto de vista da religiosidade e da espiritualidade, e a empatia do ponto de vista da psicologia e da psicanálise. Não é uma habilidade das mais fáceis para ser instalada. Pense nisso. Pequenos movimentos, pequenos gestos sinalizam a possibilidade de uma qualificação. Empatia. Eu sempre digo a vocês, aqui em minha experiência em Florianópolis, sempre estou a fazer um percurso na Universidade UDESC, em um manguezal, 6 quilômetros. Uma observação psicanalítica, em termos de comunicação, porque as pessoas, quando se cruzam em uma pista de lazer, em uma pista de relaxamento, em um passeio para corrida, para caminhadas, para uma saúde física, porque essas pessoas, quando se cruzam, muitas, a maioria, abaixam os olhares. Pessoas de diferentes tipologias, jovens, universitários, adultos, pessoas idosas. Curiosamente, já me dei conta e experimentei. Sempre me dirijo a elas com cumprimentos, com saudações, com abordagens. Muitas emudecem, muitas se tornam perplexas. Algumas respondem dentro de uma, se é que podemos usar a terminologia, dentro de uma normalidade. Uma vez que o conceito de normalidade foi desconstruído, então entendemos que algumas respondem dentro de uma expectativa. Um fenômeno. Desenvolver habilidades de comunicação. Quem tem necessidade de trabalhar a comunicação precisa fazer exercícios, pequenos exercícios, de sempre tomar a iniciativa de ir ao encontro do outro. Quem pretende desenvolver a comunicação deve ser o primeiro a tomar a iniciativa em se comunicar. Não importa se conhece ou não conhece. Nós estamos a falar do ser humano. Pense nisso. Finalmente, aqui temos uma recomendação de Erich Fromm, obra Arte de Escutar. E o último, autocuidado, habilidade em trabalhar o autocuidado e se permitir a supervisão continuada. A prática contínua do autocuidado e a busca ativa, sempre por uma supervisão continuada, aqui se diz para evitar o burnout e promover a eficácia terapêutica. Evidentemente, nós como profissionais também somos criaturas que carregamos fragilidades, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar de nós mesmos, nas duas perspectivas, pessoal e profissional. Muitos profissionais
se colocam muitas vezes no mercado e não se dão conta, estão preocupados em atender a necessidade dos outros e não se dão conta das próprias necessidades. Aí se tornam excêntricos, aí se tornam arrogantes, aí começam a carregar uma coroa no umbigo. Quem dá atenção, quem cuida dos profissionais da saúde, quem se deixa cuidar, quem se permite cuidar. Permitir cuidados é mudar uma forma de pensar, mudar uma mentalidade. Desafios, temos aqui desafios da terapia. Uma leitura recomendada. Perfeito? Com essas provocações, passo a apresentar na sequência pequenos textos que ajudarão a cada um de vocês a aprofundar as provocações. Que a gente possa revisitar as características para que elas possam nos alimentar durante a nossa caminhada por mais 6 módulos. Que as características, que essas habilidades, que essas competências possam nos acompanhar. Acompanhar no sentido de estamos sendo desafiados na implantação, estamos sendo desafiados a semear a boa semente dessas pequenas habilidades para que ao final desses 6 módulos estejamos mais qualificados, mais prontos para os novos desafios do século XXI. Vou apresentar a vocês então as parcelas de reflexões, provavelmente se encontram em sequência. De modo expedito, inteligente e rápido. Me acompanhe. Estamos a falar então das características a partir das identificações de 1 a 10. Primeira, sensibilidade cultural e diversidade, um texto que pode nos ajudar a aprofundar as provocações. Próximo texto, sexualidade não normativa, um texto pequeno de reflexão, de provocação. Temos um texto sobre abordagem interdisciplinar e integrativa, também de bom tamanho, provocativo. Na sequência, questões de gênero. Na sequência, identidade digital. Sexto texto, saúde mental e sexualidade. Sétimo texto, questões éticas e questões de fronteira, de limites tênues. Oitavo texto, questões contemporâneas de intimidade, só para se ter uma ideia. Abordar as questões contemporâneas de intimidade exige uma compreensão profunda e atualizada das novas dinâmicas de relacionamento que emergiram com as transformações sociais e tecnológicas recentes. O texto examina a importância de trabalhar, desenvolver habilidades para entender e trabalhar com o poliamor, relacionamentos online e novas configurações familiares, destacando tanto as características necessárias quanto os desafios enfrentados por profissionais em campos relevantes. E vai nessa linha. Próximo tema, 9º tema, habilidades comunicativas e reflexivas, estávamos a comentar. E o último texto, autocuidado e supervisão contínua. Você precisa se permitir cuidar.
Você precisa se permitir cuidar. Por isso estamos a falar do autocuidado, cuidado que você tem com você mesmo. Se você tem cuidado com você mesmo, você procura profissionais honestos e sérios no mercado para se permitir a uma assistência, para se permitir a uma reciclagem, a um tratamento, a um olhar de cuidado. Vamos ver o próximo? E com isso nós, com esses 10 textos, nós fechamos o nosso trabalho. Fizemos então, num primeiro momento, uma abordagem didático-pedagógica, trata-se da abordagem em relação ao trabalho de conclusão de curso, substituído por uma redação temática na perspectiva da psicanálise. O vídeo anterior aprofunda detalhes a respeito desse desafio. Mais à frente, me comprometo em voltar para trabalhar mais informações. E no vídeo de hoje, dentro do nosso recurso didático pedagógico chamado Mito Prometeu, um espaço para revisitarmos os nossos documentos referenciais, abordei nesse vídeo características mínimas necessárias à formação do novo terapeuta. Se deleitem, aproveitem as informações, façam uso delas em benefícios da qualificação pessoal e profissional de vocês. Terminando a nossa conversa, lembrando daqueles 2 pensamentos. Seja você a mudança que você gostaria de ver no mundo. Seja você a mudança que você gostaria de ver no mundo. E o segundo pensamento de Mia Couto, para fechar a nossa reflexão: depois de tantos anos de viver na casa física, depois de tantos anos de viver na casa, passamos a ser a casa onde moramos. Uma verdadeira pérola. Uma verdadeira pérola de sabedoria, de expertise, insight esse que nos permite enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares. Quando nós experimentamos em nossas relações, em nossas inter-relações, em nossa convivência de família, em nossa convivência de sociedade, em nossa convivência interrelacional diária, quando nós nos damos conta que convivemos numa relação de troca, numa relação de vínculos e numa relação de qualidade e aprofundamento das relações interpessoais, nos damos conta que podemos enxergar para além daquilo que nos é dado por meio da matéria. Cada um de nós se apresenta por meio de um corpo, mas quando nós relacionamos com as pessoas, não podemos relacionar nos restringindo à relação física. Não é a qualidade do corpo do outro que me garante a qualidade das relações interpessoais. Quando eu experimento em minhas relações uma comunicação interpessoal no meu entorno, e quando eu me dou conta que eu devo me relacionar para além daquilo que me é dado
pela matéria, pelo corpo, eu me coloco em um outro grau de relacionamento. Podemos chamar, por falta de vocabulário, eu me coloco numa relação não apenas física, não apenas afetiva, quiçá espiritual. Pense nisso. Faça um bom proveito desse vídeo, bom estudo, continue confiantes. A beleza da caminhada não se encontra na chegada, se encontra nesse papo que nós fazemos todos os dias. Até nos vermos. Bons estudos.